O tema de hoje são os parâmetros gramaticais da Libras. Esse tema está na página 31 da apostila 3 do curso básico. E o que são parâmetros? Parâmetros são padrões, regras que a gente segue. E na Libras, esses padrões são para nos ensinar como realizar o sinal de forma correta para um bom entendimento. Então, o sinal desse nome parâmetros gramaticais é feito com a mão aberta e a outra vem aqui tocando as extremidades dos dedos. Então, parâmetros gramaticais. E a Libras possui 5 parâmetros. O primeiro é a configuração de mãos. O sinal ele é realizado assim com a mão e a outra vem aqui tocando os dedos, ó, configuração de mãos. E para que serve esse parâmetro da configuração de mãos? Ele serve para mostrar a posição correta dos dedos na hora de realizar um sinal, certo? Então, na hora de fazer a letra A, os dedos ficam nessa posição. O L já fica nessa posição. O número 1, o número 2 e assim por diante. E para essa configuração, esse parâmetro, o professor costuma passar exercícios como pedindo que a gente realize sinais com apenas uma mão. Então, exemplo de alguns sinais usando uma só mão: difícil, legal, bom, laranja, já e assim por diante. Outro exercício que ele pede são exemplos de sinais realizados com as duas mãos, utilizando a mesma configuração, ou seja, as duas mãos estarão com a mesma posição, fazendo o mesmo sinal. Então, exemplo, bicicleta. As duas mãos ficam em S e faremos esse movimento, bicicleta. Outro, trocar. Trocar, as duas mãos ficam nessa configuração e faremos esse movimento. Outro, greve. As duas mãos ficam nessa configuração e faremos aqui o sinal de greve. Com licença. As duas mãos aqui juntinhas, ó. Com licença. Nunca mais. As duas mãos estão na mesma configuração. E assim por diante. Outro exercício que ele pede relacionado a esse tema: sinais realizados com as duas mãos, mas de formas distintas, ou seja, cada mão estará com configuração diferente. Então, exemplo, atrasar. Essa mão vai estar nessa configuração e a outra em L. E eu farei esse movimento, ó, atrasar. Outro exemplo, comprar. A mão fica nessa configuração e a outra em L tocando, ó, comprar. Outro exemplo, chegar. A mão fica nessa configuração, a outra em B, fazendo esse movimento de chegar, ó. Outro exemplo, boleto. A mão fica nessa configuração, a outra em B e faz esse movimento. E assim por diante. O segundo parâmetro em Libras, o segundo parâmetro gramatical é o ponto ou local de articulação. Como é o sinal dessa configuração, desse parâmetro? É tocando a testa, o peito, a barriga e a frente. Esse é o sinal de ponto ou local de articulação. Testa, peito, barriga e frente. E o que esse parâmetro nos ensina? Ele serve para nos indicar onde esse sinal será realizado. Se ele é realizado na cabeça, ou na testa, ou no nariz, ou na boca, ou na orelha. Qual é o local, qual é o ponto que esse sinal vai ser realizado. Então, nós temos vários pontos, né, de articulação. E aí ele poderá passar como exercício a gente realizar sinais onde o ponto de articulação é na cabeça, por exemplo. Então, alguns sinais, ó, rei, a gente faz aqui a coroa, culpa,
Tudo aqui é feito na cabeça, ó. Chapéu, boné, cabelo e assim por diante. Outro ponto de articulação, sinais feitos aqui na testa. Nós temos o difícil, o esquecer, o aprender, o tio, o sobrinho e assim por diante. Outro ponto de articulação é a fronte. Vamos pegar aqui a lateral da nossa testa. Então, os sinais que são feitos aí, ó, o preocupado. Outro, preguiça. Outro, alívio. Outro, entender, ou feito assim, ó, entender. E assim por diante. Outro ponto de articulação, nariz. Sinal de flor é realizado aqui no nariz, que é a mão em F, ó, flor. Amarelo, que é a cor. Parecido, ó, é tocando a ponta do nariz. Elefante, que é tocando a ponta do nariz e faz aqui como se fosse a tromba do elefante. E assim por diante. Outro local de articulação, a boca. Então tem a cor, o sinal é feito aqui na boca. Vermelho, laranja, passarinho, batom, que é passando um batom aqui nos lábios. Outro ponto de articulação, as bochechas. Então, sinais que realizamos na bochecha, ó, rosa, o advogado, ator ou atriz, o legal e assim por diante. Outro ponto, o ouvido, sinais que a gente realiza aqui no ouvido, ó, ouvinte, brinco, telefone, rádio. Outro ponto de articulação, o olho. Então, temos esse sinal aqui, ó, que é interesse, ver, sutiã, óculos. Outro ponto de articulação, sinais realizados no queixo. Bom, homem, vovô, triste. Outro ponto, o queixo. O queixo não, perdão, pescoço. Banco, não poder. Abril, que é o mês de abril. Morrer. Outro ponto, o peito. Então, nós temos aqui, ó, filho, é realizado no peito. Saudade, gostar, saúde. Agora realizado na barriga, no ponto de articulação aqui, barriga, ó. Fome, doméstica, trabalhar, sofrimento e assim por diante. No braço, shopping, a cor branco, ciúme, fisioterapia, treinar e assim por diante. No ombro, nós temos aqui o turismo, que é a letra T, aqui no ombro, o turismo, passear, militar, motorista e assim por diante. Agora, o terceiro parâmetro de Libras é o movimento. O sinal é realizado assim, ó, movimento. E para que serve esse parâmetro? Ele serve para indicar que tem sinais que são estáticos, ou seja, são parados, que não tem movimento, e
que existem sinais que têm movimento. Então, o professor ele poderá passar exercícios para que possamos realizar sinais parados. Então, exemplo, ó, sentar é parado, em pé, silêncio, um joinha e assim por diante. Agora, outro exercício, fazer sinais que tenham movimentos. Então, ó, arroz tem movimento, tapioca tem movimento, comunicar, né? Organizar. Então, são sinais que têm movimento. Agora, o quarto parâmetro da Libras é a orientação ou direcionalidade. Esse sinal ele é realizado assim, ó, que é o que? Orientação e direcionalidade. Ele serve para indicar a direção da palma da mão, pois tem sinais onde a palma da mão são realizadas apontando aqui para frente e outros que são direcionados a nós. Então, por exemplo, o sinal de perguntar. Perguntar, ele é direcionado para frente, porque eu estou perguntando, ó. Agora, se a pessoa faz uma pergunta para mim, ele já muda a direção, ó. Ele volta para mim a pergunta. Então, é perguntar e me perguntar. Estão me perguntando. Emprestar, eu estou emprestando. Agora, a pessoa está me emprestando. Então, aí, a direcionalidade já é para mim. Então, esse parâmetro, ele indica a direção, que o movimento, que a palma da mão está indo. E o quinto e último parâmetro da Libras é a expressão facial ou corporal. Então, o sinal de expressão facial é aqui, abrindo, fechando os olhos, mexendo a boca. E a corporal é aqui. Para que serve esse parâmetro? Para indicar que através da nossa expressão facial ou corporal, a gente consegue passar a intensidade do nosso sentimento. Então, por exemplo, se eu estou feliz, ou se eu estou muito feliz, eu acabo fazendo esse sinal com intensidade. E a minha expressão facial e corporal é que vai passar para o surdo o entendimento do quanto esse meu sentimento está sendo expressado, né? Se é com muita intensidade ou pouca intensidade. Então, por exemplo, se ele perguntar, você gosta de comer chocolate? Aí eu posso fazer, gosto, ou gosto. Então, através da minha expressão facial e corporal, ele vai entender que eu gosto até demais, né? Então, esse foi o assunto relacionado aos parâmetros gramaticais da Libras.